Bom, hoje nós vamos falar sobre os patrimônios da humanidade, capítulo 1 de História da Unidade 4, tá? O patrimônio cultural é como uma herança dos antepassados deixada para nós. Ela pertence a todos nós, é um elemento fundamental da sua identidade e cultura. O patrimônio cultural está ligado aos valores, às ideias e aos bens que as pessoas compartilham entre si. De que maneira a identidade do povo está relacionada às heranças de seus antepassados e aos patrimônios culturais que eles deixaram? Eles estão ligados a valores, às ideias e aos bens que as pessoas compartilharam entre si. Conhecendo os patrimônios da humanidade. As populações humanas produzem bens culturais, monumentos que representam a memória coletiva dos povos. Segundo a ONU, os patrimônios mundiais ou patrimônio da humanidade são construções, objetos e tradições que guardam informações sobre a maneira de viver de uma população em um determinado período histórico. Do ponto de vista da história, da ciência e da arte, os patrimônios da humanidade têm um valor excepcional, algo que tenha seu valor reconhecido e cuja importância seja considerada única para o mundo todo. Esses bens podem ser usados como fontes documentais. O que você compreende por valor universal excepcional? É aquilo que eu acabei de falar para vocês, gente, ó. Valor excepcional é algo que tenha seu valor reconhecido, cuja importância seja considerada única para o mundo. Tá? Você acredita que, por meio dos estudos dos patrimônios, é possível compreender melhor como vivia uma população no passado? Sim, é possível. É através deles que a gente sabe do passado, tá? Agora nós vamos para a página seguinte, vamos falar dos patrimônios mundiais. Os patrimônios mundiais são divididos em culturais imateriais e naturais, tá? Os mundiais, os patrimônios materiais é toda a produção humana. Tudo que a gente produz é um produto, é um patrimônio material que tenha valor histórico e cultural. Os patrimônios imateriais são aqueles transmitidos geralmente de geração para geração de forma oral. Por isso se chama patrimônios imateriais. E patrimônio mundial natural são alguns lugares que em diferentes regiões do mundo que possuem características físicas e biológicas muito valiosas para a humanidade, que funcionam como tipos diferentes de habitat para espécies animais e vegetais em perigo, áreas com enorme valor científico. Então, esses são os patrimônios mundial natural. Integrando com geografia. As paisagens naturais são consideradas como patrimônios mundiais, devido à riqueza das formações naturais que merecem ser preservadas para o conhecimento e o usufruto de todos. Esses patrimônios geralmente são encontrados em locais afastados das grandes metrópoles, nos quais o acesso humano é menor. Então, eles são protegidos. Preservado. Aí você tem a Ilhas de Galápagos, que é um patrimônio, e o Parque Nacional de Talampaya, tá? Também é um patrimônio cultural mundial. A importância de se preservar os patrimônios. Essa importância tem sido cada vez mais reconhecida como uma maneira de conservar as características, a originalidade e a memória das diferentes populações humanas ao redor do planeta. Com o passar do tempo e os processos históricos contemporâneos desgastam os patrimônios culturais mundiais. Por isso, eles merecem ser conservados. Quem deve conservar? Faça em dupla, aí não é dupla, vamos fazer sozinho, né? A dificuldade de preservar os patrimônios com o passar do tempo, tá? Registre a sua conclusão. Quem deve preservar os patrimônios? Todos os cidadãos. Se todo cidadão fizer sua parte, respeitando, conservando e praticando ações que auxiliam na preservação dos patrimônios culturais naturais, estarão exercendo atitudes cidadãs para com o Estado e aqueles que fazem parte dele. Além dos cidadãos,
A conservação desses patrimônios depende de instituições internacionais, como a Unesco, e de instituições governamentais dos locais em que eles estão localizados. Na lista integrando aqui na lista dos patrimônios mundiais da Unesco, em 2020 constam 1.121 patrimônios. Entre eles temos 869 culturais, 213 naturais e 309 misto, localizado em 161 estados diferentes do países do mundo. A Unesco, em conjunto com os governos do local, buscam desenvolver ações, projetos e acordos para a preservação e conservação dos patrimônios mundiais, tá? Então, o texto acima menciona que há patrimônios que são mistos. O que significa um patrimônio misto? Patrimônio misto, segundo a Unesco, integra ao mesmo tempo noção de patrimônio cultural e natural. Então, a mistura do cultural dentro do natural, tá? Como você pode ajudar na preservação dos patrimônios mundiais? Bom, a gente pode ajudar preservando esses patrimônios sem jogar, fazendo a coleta seletiva, não jogando lixo no ambiente, não jogando, fazendo queimada. Essas são algumas ações benéficas na defesa dos patrimônios, tá? Na número 4, você vai escolher um patrimônio mundial, vai fazer uma pesquisa, tá? E preenche qual é o nome do patrimônio, onde ele está localizado, cidade ou país, e se é um patrimônio cultural, natural ou misto. Bom, aí encerramos. Mas só, pessoal, na página seguinte, nós teremos outras leituras. Essa atividade da outra leitura eu vou fazer com vocês no Skype, tá? A página 37 e a 38 faremos juntos no Skype, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.